Olá! Não há muito tempo atrás eu relembrei-vos o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, entre outras coisas, afirma explicitamente que nenhum ser humano pode ser coartado na sua liberdade ou privado dos seus direitos essenciais em razão de variadíssimas características, uma delas sendo o sexo a que pertence. Lembram-se disso? Hoje relembro o artigo 21º, que no seu ponto seguinte diz assim: toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. E juntando um artigo com o outro, aquilo que me vem à memória é exatamente as famigeradas cotas. As cotas para mulheres, que impõem, por exemplo, um determinado número de mulheres nas listas de candidaturas a determinados atos eleitorais, por exemplo, o Parlamento Europeu, as autarquias, a Assembleia Legislativa, ainda não a Assembleia Legislativa dos Açores, apenas ainda só a Assembleia da República, mas com alguma vontade política, esta é uma pecha e uma menorização que eu penso que nós vamos brevemente ultrapassar. Mas estávamos a falar destas cotas. E estas cotas são normalmente mal vistas por muitos homens e por muitas mulheres. Dizem eles e elas que ficam agoniados por as mulheres precisarem de cotas para poderem ascender a cargos de decisão e a cargos de representação política em determinados órgãos. E dizem também que, pelo contrário, as mulheres devem alcançar estes lugares pelo seu mérito próprio. Eu estou de acordo, devem alcançá-las por mérito próprio, mas para que esta afirmação não seja uma treta, não seja um embuste, apesar de parecer muito bem, eu gostava de lembrar duas ou três coisas. E lembrar, por exemplo, que as mulheres precisam de facto de cotas para alcançarem representatividade e para alcançarem presença em órgãos de decisão política. Porque basta olhar para os nossos parlamentos, para as nossas câmaras, para as nossas assembleias municipais e para percebermos bem a diferença numérica e considerável que existe entre os homens e as mulheres lá representados. Eu recuso-me a acreditar que todos os homens estão lá por mérito e que as mulheres que lá faltam não estão lá por desmérito. Ou seja, os homens todos têm mérito e poucas mulheres o têm. Recuso-me a aceitar esta conclusão e penso que muitos e muitas também se recusarão comigo. E pensar também que as mulheres são demograficamente superiores aos homens. Em todo o mundo e no nosso país também há mais mulheres do que homens. São, comprovadamente, estatisticamente, mais as mulheres portadoras de qualificações académicas superiores do que os homens. São, comprovadamente, mais empenhadas e mais lutadoras em termos profissionais. E eu pergunto, então porquê é que não ascendem, tal como os homens, aos lugares de chefia, por exemplo, de empresas, de organismos e de instituições, e são sempre mais os homens que lá encontramos do que as mulheres? Na realidade não as encontramos aí porque a nossa sociedade tem uma resistência objetiva às políticas para a igualdade de género, embora no discurso e na teoria digam exatamente o contrário. Mas o certo é que o contrário de igualdade não é a diferença. O contrário de igualdade é a desigualdade. E é de desigualdade que nós estamos a falar quando vemos um mundo que é maioritariamente feminino, mas que é comandado e representado maioritariamente por homens. Alguns exemplos. As mulheres ganham significativamente menos do que os homens, mesmo quando trabalham no mesmo posto de trabalho, fazem exatamente a mesma coisa, cumprem exatamente o mesmo horário de trabalho. As mulheres são as primeiras vítimas da pobreza e do desemprego. As mulheres são aquelas a que a ambição de fazerem uma carreira e de ascenderem na sua carreira são imediatamente cortadas pela dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida familiar. E é sempre às mulheres que as entrevistas, por exemplo, para um emprego ou para um cargo, começam ou acabam da seguinte maneira: tem namorado? Pensa casar? Está a pensar ter filhos? Qualquer homem que tenha ido a uma entrevista onde lhe tenha sido feita esta mesma pergunta, que ponha o dedo no ar.
E eu garanto-vos que não deverão haver muitos, se é que haverá algum que o ponha. E porquê? Porque é suposto, isto está dentro do ADN cultural da nossa sociedade, que compete à mulher prescindir da carreira, prescindir da atividade política, prescindir da ascensão a qualquer nível para se dedicar à família e se dedicar a todas as tarefas domésticas e não domésticas que a família implica. E é por isso que os homens estão livres desta pergunta, porque eles sabem que quando tiverem namorada, quando casarem, quando pensarem em ter filhos, não é a carreira deles que vai ser penalizada, vai ser a carreira da sua companheira. E, portanto, quando dizem as mulheres devem chegar lá por mérito, lá, aos locais, aos órgãos, aos cargos de poder, eu acho que sim. Só que também acho que os homens lá devem chegar, e só lá devem chegar, por mérito. E o certo é que não são precisas cotas para os homens, porque os homens sempre estiveram, ancestralmente, e é por isso que eles estão lá em muito maior quantidade. Não é por serem nem mais capazes, nem mais líderes, nem mais competentes do que as mulheres. E, portanto, o que nós queremos é exatamente essa igualdade. E se ela só puder vir com as cotas, por muito antipáticas que elas sejam, são a única maneira de fazer justiça num mundo profundamente injusto e desigual quando falamos de homens e de mulheres. Até à próxima.